Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de janeiro de 2025. Tempo do Natal, depois da Epifania, segunda-feira. Epifania do Senhor, dia que lembramos dos Santos Reis Magos. Século I, Roma. No dia 6 de janeiro, a Igreja celebra o Dia de Santos Reis, também conhecido como celebração da Epifania do Senhor. Nesta festa, celebramos a visita dos magos provenientes do Oriente, que viajaram muito para prestar homenagens e adorar o menino Jesus recém-nascido. Ofereceram presentes cheios de significado ao menino Deus, ouro, incenso e mirra. Este fato é narrado pelo evangelista Mateus no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Trata-se de uma história impressionante, com vários símbolos importantes para a nossa vida. Ó bondosos santos reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos. Derramai vossa bênção sobre os nossos humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, e também da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, menino do presépio, seja sempre adorado e seguido por todos. Amém. Primeira leitura de hoje, em 1 João, capítulo 3, de 22, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 6. Então, na leitura de hoje, está compilado dois capítulos, 3 e 4. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, ó, este é, versículo 23, um mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que creiamos no nome do seu Filho. Então, aquele que não crê em Cristo também não crê em Deus. Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio em Cristo. Eu não acredito que Cristo é o Deus que se encarnou. Então você não crê em Deus, né? Então o mandamento é crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E depois, que amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Depois, amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos prioritários para que encontremos a salvação. Versículo 24. Quem guarda os mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele, né? Que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Aí, caríssimos, capítulo 4, versículo 1. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então, todo aquele que profetiza e que confirma que Deus se fez homem, nasceu de uma mulher, é o Deus que se encarnou, Jesus Cristo, este espírito é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus Cristo, ou seja, que não acredita que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, não acredita nas profecias que falam que uma virgem conceberá, que não acredita que Jesus nasceu, né, e se fez homem no nosso meio, o próprio Deus, em sua misericórdia, não é de Deus, esse espírito não é de Deus. É o espírito do anticristo, ou seja, do adversário de Cristo. Sabemos o nome do adversário de Cristo.
É o próprio demônio. Então, todo espírito que não confessa isso, ou que reluta em proferir, isso é o espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Ele está no mundo como? Através desse posicionamento filosófico e meramente humano, sem nenhum lastro de conhecimento qualquer, que tira de nós e quer tirar de nós a possibilidade de Deus ter se manifestado no nosso meio como homem em extrema misericórdia e misericórdia para nos mostrar a salvação. É simples. Deus não poderia se auto-sacrificar em Deus, né? Como é que fica? Era necessário que o Deus se manifestasse na limitação de homem para que seu sangue fosse derramado pelos homens. Este sangue puro, este sangue derramado na cruz, né, que o próprio Cristo o Senhor que se doou como homem, este sangue, esse sacrifício que nos libertou de todos os nossos pecados. Ouviste dizer que o anticristo virá. Vem como? Através de filosofias, vem como? Através de falsas igrejas, falsos pensamentos. Pois bem, ele já está no mundo, e está mesmo. Aí no capítulo 4, versículo 4, começa a finalizar a reflexão de hoje. Filhinhos, vós sabeis de Deus e de vós e vos venceste. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não escuta. Vai escutar o mundo. Então veja o que o mundo está fazendo. As nações estão colocando em suas constituições, em suas leis, procedimentos que contrariam abertamente os 10 mandamentos do Senhor. Agora, só porque está na lei, agora é legal praticar este ou aquele pecado que, que nos ensinamentos divinos nos fala que são pecados mortais, eu vou praticar porque está na lei? Vou escutar o mundo? Vou permitir que meu filho e minha filha pratique tal ato só porque a lei do mundo, a lei da nação, fala que é legal agora cometer este ou aquele pecado? Entendeu? Então, todo aquele que escuta o mundo não é de Deus. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos, escuta a igreja. Quem não é de Deus, não nos escuta. Não vai escutar jamais o que fala a igreja e vai criticar ainda o que fala Jesus Cristo. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ninguém obriga a ninguém andar no espírito da verdade. Agora, quem está no erro também não pode obrigar quem está no espírito da verdade a desviar-se do caminho. Então, nós encontramos hoje, dentro de nossas famílias, né, vários que andam pelo espírito do erro. Mas quando você está no espírito do erro, você não quer ir sozinho. Você só se conforta quando tiver muita gente se desviando com você. É assim. Ninguém quer estar sozinho, principalmente no erro. Então, por isso, estejamos atentos, vigilantes. Você que é pai, você que é mãe, né? Você percebe que seu filho, sua filha, está andando no caminho do erro, porque os amiguinhos deles também não querem andar no erro sozinho. Por isso, convida seu filho, sua filha. Então, nós temos que estar muito bem alicerçados. Eu acredito que a linguagem da evangelização deve ser modernizada. A linguagem, a forma de atingir o coração. Então, hoje existe redes sociais, existe uma série de outras ferramentas de comunicação que nós, evangelizadores, temos que utilizar.
Nós não podemos ficar para trás e tentar evangelizar como no século passado. A linguagem, a expressão, a forma de evangelizar. Agora, o que evangelizar não muda e nunca há de mudar, porque faz parte do espírito da verdade. Pecado é pecado hoje, e da mesma forma que era pecado no primeiro século, no tempo de Jesus e antes de Jesus. Pecado é pecado, ponto final. A lei do Senhor é a mesma lei e não vai se adaptar, não vai se modernizar, por mais que o mundo se transforme em um mundo tecnológico cheio de IAs, inteligências artificiais e tudo mais, toda uma evolução de viagem cósmica, de viagem extra, né, espaciais, como sendo uma grande expressão de tecnologia do mundo, mas pecado é pecado. É pecado aqui na Terra, é pecado no espaço, é pecado na Lua, é pecado em Marte, em Júpiter, aonde você quiser ir, é pecado. Quem comete esses pecados, então, estão atraindo para si o espírito da mentira, o espírito do erro, e não vivem segundo o espírito da verdade. Estejamos atentos, porque os reis magos, eles perceberam a verdade, foram atrás, os reis do Oriente, pagãos, foram ali adorar o Senhor. Reis pagãos, né? Simbolizando que aquele menino que nasceu para todo mundo, para todo o universo, para que o universo inteiro, a criação inteira, se convertesse ao nome do Senhor Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Responsório. O responsório está no Salmo 2, versículos 7 a 11. Eu te darei toda a herança, os povos todos. Eu te darei por tua herança, os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por toda a sua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Então, nesse Salmo 2, nós estamos vendo a disposição de Deus, Pai Todo-Poderoso, em quando se manifesta na pessoa do Senhor Jesus, de ser Ele é a herança, né? De sermos a sua herança. A terra inteira é dominada por este Espírito da verdade em Jesus Cristo. Eu te darei por tua herança os povos todos. Evangelho está em Mateus capítulo 4, de 12 a 25. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor, naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Carfanaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para que os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus já está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, levando-lhes todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de toda a região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A morte de João Batista, né? Sabendo Jesus que João Batista foi morto, decapitado, imediatamente ele se afasta ali daquela região de Jerusalém.
afasta-se e vai para morar em Cafarnaum, que fica à margem do Mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, justamente para evitar essa aproximação, porque ainda não era seu tempo, Jesus ainda tinha que pregar, Jesus ainda tinha que cumprir a vontade do Pai. No tempo eh, necessário, no tempo programado, profetizado, Jesus, ao contrário, faz o caminho de volta, né? E volta para Jerusalém, sabendo que ele seria crucificado, morto, né? Sabendo que ele seria humilhado, sabendo que tudo aconteceria, porque era o tempo profético. Mas no tempo da morte de João Batista, era necessário que Jesus, então, recuasse para que ele cumprisse a vontade do Pai, justamente anunciando esse tempo do reino de Deus. Jesus andava por toda a região, né, justamente pregando. O que Jesus falava? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É isso, próximo. Isso sai da boca de Jesus. Esse próximo é um próximo que vem, né, também no coração de Deus. Ah, mas já se passaram 2025 anos. Como que está próximo se 21 séculos depois o reino de Deus ainda não foi definitivamente instaurado neste mundo? Porque é um tempo de misericórdia. É um tempo do Senhor, só pertence a Deus. Quando Deus vai se manifestar, quando o Senhor Jesus há de se manifestar nessa segunda vinda, a vinda gloriosa de Deus, quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Só sabemos que o anticristo vai ter que se manifestar. Sabemos que haverá guerra, doenças. Sabemos que haverá pestes, perseguições. Sabemos que haverá a construção do terceiro templo em Jerusalém. Sabemos do templo da Magedon, onde todas as nações do mundo se voltarão contra Jerusalém. Sabemos de uma porção de evidências apocalípticas que estão acontecendo. Sabemos que o evangelho primeiro tem que ser distribuído, entendido por todo mundo. Sabemos que a, a, a internet cada vez mais é uma ferramenta de comunicação no mundo. Sabemos que a comunicação, a globalização acontece no mundo, e principalmente né, nessa mentalidade do globalismo, que é diferente, que é unificar o mundo. Sabemos que vai acontecer tudo isso como apocalíptico, como profecias, como fim dos tempos. Agora, o fim dos tempos pode durar 5.000 anos, ninguém sabe, né? Pode ser que daqui a 5.000 anos alguém esteja falando que Jesus falou que o reino dos céus está pronto, está próximo. Então, não confundamos no nosso entendimento o que é o fim dos tempos e os últimos dias, os últimos dias. Quando nós falamos dos últimos dias, nós estamos falando da vinda gloriosa do Senhor, né? Agora, o que vai acontecer no fim dos tempos e quanto tempo durará esses fim dos tempos? Isso foi perguntado a Jesus quando Jesus estava com os apóstolos e ele respondeu: Não sei. Isso está no coração do Pai. Somente Deus sabe quando vai acontecer, quanto tempo vai durar esse fim dos tempos. Mas nós estamos vivendo o fim dos tempos. E de qualquer forma, na nossa morte, né, cada um vai ter a morte pessoal, então na nossa morte também entraremos e conheceremos o julgamento. Vai ser os nossos últimos dias. Então cada um vai passar por essa verdade de ver Deus e do julgamento pessoal. Então, que estejamos atentos e vivamos os fins dos tempos com toda intensidade de fé em nosso coração, vivendo esse tempo de epifania. Hoje é o dia que nós vamos desmontar a árvore de Natal, todos os símbolos de Natal, tirar lá da porta, né, recolher, guardar para no próximo ano viver esse tempo do advento. Hoje, oficialmente, 6 de janeiro, finaliza o tempo do advento, o tempo litúrgico, para que possamos compreender em nosso coração que agora, daqui por diante, devemos fazer como os reis magos, anunciar com a nossa vida, com a nossa voz, com a nossa intensidade de vida, Jesus que já está no nosso meio e agora proclamar
a sua segunda vinda. Essa é a nossa mensagem como igreja, anunciar a todos os cantos que o Senhor é Rei e Senhor de nossa história, da nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. A reflexão do dia faz parte desse projeto. É um programa diário com o objetivo de estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia, para que possamos compreender, dentro de uma reflexão mais aprofundada, versículo por versículo, qual é a vontade de Deus para aquele dia, para aquela liturgia, o que, que a igreja quer nos passar, que tipo de compromisso Deus espera de nós, a igreja espera de nós a cada momento de liturgia. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais esse estudo, esta pregação, para que mais corações possam compreender a epifania, a manifestação do Senhor. E assim como os magos, os reis, mesmo sendo pagão, testemunharam a presença de Deus entre nós, possamos fazer também o grande testemunho em família da presença de Deus entre nós, que se fez homem para ah, que pudesse nos libertar de todos os pecados. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.